Um império gigantesco e próspero durante séculos, capaz de deixar um legado para todo o mundo ocidental. Muitos acreditam que o desgaste com imperadores ruins e as invasões bárbaras foram responsáveis pela queda de Roma. Porém, mais do que isso, a economia foi fundamental para o seu declínio. E um dos principais responsáveis por isso foi um fenômeno que nós conhecemos muito bem: a inflação. Muito antes de pacotes governamentais de socorro a empresas, programas assistencialistas e inflação monetária se tornarem rotina, os romanos já haviam vivenciado algo semelhante há 2000 anos atrás. Naquela época, o governo romano socorreu instituições falidas, perdoou dívidas, gastou enormes quantidades em programas assistencialistas e incorreu em uma grande inflação monetária. E o resultado, como sabemos, não foi nada bom. Os governadores romanos escolheram quem seria socorrido e quem seria esquecido, quais seriam os seus ganhadores e quais seriam os seus perdedores. Assim como hoje, quem tivesse boas conexões políticas, muito provavelmente seria resgatado pelo governo romano. O processo do declínio da economia de Roma começou bem antes do que os historiadores dizem ser o declínio do império, antes mesmo da república se tornarem um despotismo imperial e dos imperadores tentarem controlar a economia. Perdoar dívidas em Roma, apesar de ser uma questão controversa, foi um ato que se repetiu diversas vezes. Licínio Stolo aprovou uma lei em 367 a.C., em uma época de instabilidade econômica, que essencialmente declarava uma moratória sobre a dívida. A lei permitia aos devedores não pagarem os juros da dívida caso o restante dela fosse pago dentro de um período de 3 anos. Alguns anos depois, em 352 a.C., a situação financeira de Roma continuava complicada e o governo resolveu arcar com inúmeras dívidas privadas que haviam sido caloteadas. O governo romano achava que os devedores eventualmente reembolsariam o Estado, coisa que nunca aconteceu. A situação era tão ruim que na época a taxa máxima de juros permitido era de 8%. 10 anos depois, tal taxa foi considerada alta demais, e os administradores romanos estabeleceram um teto máximo de juros de 4%. Porém, essas reduções excessivas não foram capazes de acalmar os devedores e atenuar a crise econômica. Consequentemente, os administradores romanos decidiram então abolir os juros. O resultado foi que as pessoas pararam de emprestar dinheiro, até que a lei fosse finalmente ignorada pela população. Já em 133 a.C., Tibério Graco decidiu que as medidas de Licínio não seriam suficientes. Ele aprovou uma lei que concedia grandes extensões de terras cultiváveis do Estado para os pobres. Ao mesmo tempo, o governo financiou a construção de moradias e compra de ferramentas para essas pessoas. Estima-se que 75 mil famílias receberam terras totalmente grátis devido a essa legislação. Esse foi um programa governamental que forneceu gratuitamente terra, moradia e até mesmo oportunidades de negócio, tudo financiado ou pelos pagadores de impostos ou pela pilhagem de nações recém-conquistadas. Muitos colonos que foram beneficiados pelo programa simplesmente venderam as suas terras e retornaram para a cidade. Mas Tibério não viveu para testemunhar esses beneficiários rejeitarem a generosidade de Roma, pois um grupo de senadores o assassinou. Imagina se essa moda pega se cada senador que errar for assassinado. Tibério também aprovou um programa de alimentação subsidiada de Roma, o qual oferecia cereais a preços baixos para muitos cidadãos. Inicialmente, aqueles romanos que ainda se apegavam a ideias de autossuficiência e independência ficaram estarrecidos com esse conceito de assistencialismo compulsório. No entanto, não demorou muito para que dezenas de milhares estivessem recebendo os cereais subsidiados, e não somente os necessitados. Qualquer cidadão romano que ficasse nas filas do posto de coleta de cereais tinha o direito à assistência estatal. Um cônsul rico, chamado Lúcio Calpurnio Pisão Frug, ele alegou que, dado que era sua riqueza que estava compulsoriamente financiando aquilo tudo, ele pretendia obter a sua fatia. Se você acha que já viu isso em algum lugar, é mera coincidência, tá?
E esse mesmo programa passou por diversas modificações que em 300 depois de Cristo, o cereal, que era apenas subsidiado, passou a ser totalmente gratuito. E, no auge, 1/3 da população de Roma era contemplado pelo programa, que passou a ser um direito hereditário, passado de pai para filho. Além disso, outros produtos também foram adicionados a esse programa, como azeite, carne de porco e sal. Assim, ele passou a ser considerado o segundo maior gasto governamental de Roma. O que havia começado como um programa assistencialista provisório, como muitos outros programas governamentais, atuais inclusive, passou a ser um programa assistencialista permanente, voltada para um eleitorado que considerava isso um direito adquirido. Voltando um pouco, em 88 a.C., Roma ainda estava se recuperando da guerra social, um debilitante conflito com seus antigos aliados na Península Itálica. Um dos generais vitoriosos foi Lúcio Cornélio Sulla, que no final do mesmo ano tornou-se cônsul, a posição política mais importante dos dias da República. E depois de um tempo, virou ditador. Para amenizar a catástrofe econômica, Sulla decretou que até 10% das dívidas de cada cidadão deveriam ser canceladas, o que colocou os credores em uma posição difícil. Ele também reforçou a lei que decretava uma taxa máxima de juros sobre empréstimos, provavelmente similar à lei de 357 a.C. A crise foi piorando continuamente. E, para resolver a questão de uma vez, em 86 a.C., outra lei que cancelava 75% das dívidas privadas foi aprovada, coisa que daria inveja até para o Ciro Gomes. Já em 33 d.C., o imperador Tibério enfrentou uma corrida aos bancos. Ele reagiu a isso com um grande pacote de socorro aos bancos, por meio de empréstimos livres a juros zero, na tentativa de estabilizar o mercado. 80 anos depois, o imperador Adriano perdoou 225 milhões de dinários em impostos atrasados, o que gerou um grande ressentimento entre as pessoas que já haviam dolorosamente se esforçado para pagar os seus tributos por completo. E se você quer saber o quanto valeria isso hoje, eu achei um artigo muito bom relacionando o real com a moeda romana, que eu vou deixar aqui nos comentários. Mas resumindo, 225 milhões de dinários romanos equivaleriam a 6 bilhões de reais. E por falar do dinheiro de Roma, o sistema monetário do Império foi praticamente o mesmo até o imperador Nero. Esse imperador que é muito famoso, mas não por suas benfeitorias. Ele é conhecido por ter assassinado sua mãe, ter perseguido os cristãos e por ter colocado fogo em Roma. Mas ele também foi o primeiro a depreciar o padrão monetário que havia sido estabelecido por Augusto, o primeiro imperador de Roma. Nero conseguiu exaurir os cofres romanos, por causa do incêndio e também por causa de sua gastança. Ele chegou, por exemplo, a construir um espalhafatoso palácio. Ele então recorreu à inflação para financiar o império, inicialmente reduzindo o teor de prata que era usado para cunhar o denário de 98% para 93%. Assim, ele poderia criar mais moedas com o mesmo volume de prata. E se você assistiu ao meu vídeo sobre a dolarização da Argentina, já sabe que quanto mais moeda circula na economia, maior é a sua inflação e, consequentemente, maior a desvalorização da sua moeda. Essa foi a primeira depreciação dessa magnitude em 250 anos. Isso gerou uma alta da inflação e abalou temporariamente os cidadãos romanos. Após Nero, vários sucessivos imperadores continuamente reduziram o teor de prata do denário. A pior desvalorização ocorreu sobre o imperador filósofo Marco Aurélio, que desvalorizou o denário para um teor de 79% de prata, com o intuito de financiar suas constantes guerras e seu contínuo aumento de gastos. Essa política foi seguida por seu filho Cômodo, que, diferente de Marco Aurélio, que ao menos se preocupava com o império, apesar de estar em circunstâncias desfavoráveis, era um adepto da gastança e extravagância, se exibindo nas arenas do Coliseu. Ele reduziu mais um pouco o teor de prata da moeda para 74%. Cada desvalorização da moeda, os preços eram pressionados para cima, e isso gradualmente foi minando a confiança do povo
no sistema monetário romano. A expansão da oferta monetária representava, no curto prazo, um alívio para as finanças do governo. Porém, esse alívio durava apenas até quando os mercadores, legionários e forças do mercado se dessem conta do que havia acontecido. Sob o imperador Septímio Severo, um número crescente de soldados começou a exigir que suas bonificações fossem pagas em ouro ou em mercadorias, para escapar da corrosão do poder de compra do denário. O filho de Severo, Caracalla, embora seja mais lembrado por seus sanguinolentos massacres, pelo assassinato do seu irmão e por ter sido assassinado enquanto urinava, aprofundou a política de desvalorização da moeda, até reduzir o teor de prata do denário para 50%. Tudo isso para financiar a máquina de guerra romana e suas construções megalomaníacas. Outros imperadores, como Pertinax e Macrino, tentaram retornar Roma a um sistema monetário mais sólido, aumentando o teor de prata no denário. Porém, sempre que um imperador fortalecia o denário, outro rival que conquistasse a lealdade do exército destruía todo o progresso feito assim que assumisse o trono. Com o tempo, o denário foi abandonado, e o imperador mais jovem a assumir Roma, Gordiano III, substituiu oficialmente o denário pelo seu concorrente, o Antoniano. No entanto, já no reinado do imperador Cláudio II, que é lembrado por suas proezas militares e por ter quebrado os dentes de um cavalo com um murro, o Antoniano foi reduzido a uma levíssima moeda, que continha apenas 2% de prata. Assim, o Antoniano acabou sendo substituído pelo Aureliano, que também acabou sendo substituído pelo Numo. Já em 341 d.C., o imperador Constante I diminuiu o teor de prata do Numo para 0,4% de prata. O sistema monetário de Roma estava em frangalhos e a inflação de preços já havia saído completamente do controle há gerações. E seguido de todas essas desvalorizações, os imperadores romanos tentaram várias medidas para conter a economia que estava colapsando. Em 301 d.C., enquanto o imperador Diocleciano estava reestruturando o governo, o exército e a economia, ele baixou o famoso Edito Máximo, que impunha um congelamento de preços. Ele estipulou um teto de preços para carnes, cereais, ovos, roupas e outros bens, e instituiu a pena de morte para qualquer um que vendesse seus artigos a um preço maior do que estabelecido. A essa altura, Roma já havia se tornado um estado totalitário e colocava a culpa dos problemas econômicos nas costas de supostos aproveitadores egoístas. Quem aqui é mais velho provavelmente vai se lembrar das medidas do governo Sarney e dos seus fiscais. Pois é, isso aí foi a situação hoje em Curitiba. Agora sim, agora você vai ver como foi a guerra contra os preços no Rio. Um dia de muito trabalho para os fiscais da Tunabis e para os policiais. Foram mais de 1.000 denúncias contra a remarcação de preços. O resultado, como não poderia deixar de ser, foi que as pessoas pararam de colocar os seus bens à venda no mercado, dado que elas não poderiam obter um preço razoável por eles. Comerciantes estocaram seus bens, recusando-se a vendê-los pelo preço do governo. Outros estocaram simplesmente para que não possam ser acusados de venderem acima do que o governo tinha estabelecido, ficando assim sujeitos à execução. Os trabalhadores reagiram ao congelamento de preços simplesmente não indo mais trabalhar, ou então ficando sentado durante o expediente, sem fazer nada. E isso aumentou em muito a escassez de comida. Após a morte de várias pessoas, os romanos simplesmente passaram a ignorar essas medidas, até que a lei fosse finalmente revogada. Colossais programas assistencialistas também se tornaram norma na Roma antiga. No seu auge, a maior despesa do Estado era com um exército de 300 mil a 600 mil legionários. Os soldados perceberam seu papel e importância dentro da política romana, e, consequentemente, suas exigências aumentaram. Eles passaram a exigir programas de aposentadoria exorbitantes, na forma de hectares de terras cultiváveis e de grandes bonificações em ouro, equivalentes ao somatório de mais de uma década de seu salário. Eles também exigiam bonificações consideráveis e periódicas apenas para controlar as revoltas. Ao final, um período de aproximadamente 370 anos, o denário e todos os seus sucessores foram continuamente desvalorizados para financiar
toda essa depravação? Uma moeda que era confiável e que tinha um teor de prata de 98%, ao longo de todo esse período passou para uma moeda com menos de 1% do seu teor de prata. Os maciços programas do governo, todos eles no intuito de ajudar os romanos, acabou por impor um fardo terrível sobre os seus cidadãos. A experiência romana nos ensina lições importantes. Não à toa, os problemas que eles passaram ao longo de todo o império nos é bem semelhantes. O Brasil, há menos de 40 anos, vivia uma hiperinflação e um congelamento de preços no governo Sarney. Colocar a sua vida nas mãos de políticos corruptos não compromete apenas a sua independência pessoal, mas também a integridade financeira da sociedade. Como visto, uma vez iniciado, é extremamente difícil conter o aumento do Estado. E, normalmente, as coisas não acabam bem. Se não estudamos e conhecemos a nossa história, estamos fadados a repeti-la. Assim como Roma, que era temível, poderosa e invencível, acabou por cair sobre as invasões bárbaras depois de tanto caos econômico. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, peço para que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações a cada vídeo novo. Isso ajuda demais a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube e também pode ajudar a outras pessoas a investirem mais e melhor. Não se esqueça também de deixar um like no vídeo. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo a palavra denário. Assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. Meu muito obrigado por você chegar até aqui. O meu nome é Jonas Silva e esse é o Catarse Financeiro.